Bom dia, pessoal. Dando continuidade aí à nossa aula de sinais vitais, né, na turma de Fundamento de Enfermagem, para vocês não esquecerem, né, que sinais vitais são sinais de vida apresentados por qualquer indivíduo, né, seja ele hospitalizado ou não hospitalizado. E através de sinais vitais, o médico vai ter um diagnóstico preciso, vai realizar a medicação exata, de acordo com que esses sinais vitais são alterados no organismo do paciente. E a função de verificar os sinais vitais nada mais é do que da equipe de profissionais da enfermagem, tanto técnico, tanto estagiário, tanto enfermeiro. Então, a função de verificação dos sinais vitais é competência do profissional de enfermagem. Agora, o horário da verificação dos sinais vitais, quando vai verificar, isso vai variar da prescrição médica, se é de 2 em 2 horas, se é de 4 em 4 horas, se é 2 vezes ao dia, se é de 30 em 30 minutos. Isso vai depender muito da prescrição do médico. Eu quero que vocês entendam que existe, na verdade, como eu já falei para você, 5 sinais vitais. A PA, que é a pressão arterial, a PA, pressão arterial, FC, frequência respiratória, conhecida como pulso, FC, frequência cardíaca, FC, frequência cardíaca, conhecida como pulso, FR, frequência respiratória, conhecida como respiração, e TAX, temperatura axilar, e o último, a dor. Então, nós temos 5 sinais vitais. PA, pressão arterial, tem a sistólica, que é a máxima, diastólica, que é a mínima, FC, frequência cardíaca ou pulso, FR, frequência respiratória ou respiração, TAX, temperatura axilar, a mais utilizada no hospital, tá? Você pode verificar a temperatura dependendo do termômetro, que é diferente na região oral e retal. Tá? A mais fidedigna é a temperatura retal, que é usada na pediatria. Então, nós temos a temperatura tanto na região axilar, na região oral e na região retal. Só que a mais verificada dentro do ambiente hospitalar é a temperatura axilar, representada pela sigla TAX. E o último sinal vital é a dor. Tá? E eu já falei para vocês sobre os materiais que nós temos que ter para verificação dos sinais vitais, a posição correta que o paciente deve estar para verificar os sinais vitais. Então, a gente vai começar a falar de pressão arterial, tá? Pressão arterial nada mais é que a pressão do sangue exercida na parede das artérias. Aí chamamos de pressão arterial, pressão do sangue exercida ou promovida na parede das artérias do nosso corpo, bombeado pelo nosso coração. E isso gera a pressão sistólica, tá? Isso gera uma pressão chamada sistólica, que é conhecido como pressão máxima ou maior, e pressão diastólica, conhecida como pressão mínima ou menor, tá? Onde nós chamamos de pressão arterial, ó. Pressão sistólica máxima, pressão diastólica mínima. Essas duas chamamos de pressão arterial, conhecido como PA. Pressão arterial nada mais é do que a pressão do sangue exercida ou promovida na parede das artérias, através do bombeamento cardíaco, onde vai gerar a pressão arterial sistólica, não esqueçam, sistólica é a pressão máxima, e pressão diastólica, que é a pressão mínima. E juntando as duas, nós temos pressão arterial, pressão sistólica máxima, pressão diastólica mínima. E aí nós temos pressão arterial, que é a pressão do sangue sobre a parede das artérias. E lá no hospital, ou em outro local, na clínica da família, no ambulatório, quando a gente verifica a pressão arterial no paciente, né, lembrando que o paciente sempre tem que estar em repouso, deitado ou sentado, não pode estar falando, para verificação dos sinais vitais, principalmente da pressão arterial e da frequência cardíaca. O membro tem que estar sempre apoiado sobre uma superfície, não importa se é o direito e se é o esquerdo, não existe um braço adequado para verificar a pressão arterial, tá?
Não existe. Pode ser em qualquer ambos os braços que você pode verificar a pressão arterial, desde que esse braço não esteja nenhuma comorbidade, não esteja nenhuma alteração que vai impedir de colocar o esfigmomanômetro. É tipo uma punção venosa, uma fístula arteriovenosa, o paciente está com o membro paralisado, aí você verifica no outro membro. Tá? Se não conseguir verificar nos dois membros, eu vou explicar futuramente em outro vídeo como nós vamos verificar se não pudermos verificar nos dois membros superiores, direito e esquerdo. Mas eu quero que vocês entendam que pressão arterial é a pressão do sangue na parede das artérias, bombeada pelo coração, onde gera a pressão sistólica, que é a máxima, onde gera a pressão diastólica, que é a mínima. Esse conjunto de pressão sistólica para diastólica é chamado de PA, pressão arterial, onde é verificada pelo profissional de enfermagem dentro do ambiente hospitalar com o paciente em repouso, na posição dorsal, horizontal, supina ou Fowler. Não pode estar falando, não pode estar conversando, não pode estar se movimentando. Você pode verificar em ambos os braços, e para isso, para você ter uma pressão fidedigna, uma anotação fidedigna, tá? A pressão arterial, né, ela pode gerar várias complicações, tá? Várias complicações. Na verdade, o paciente vai ter hipertensão arterial, né, por vários fatores, ou de forma genética, ou de forma congênita, né? Nasceu com hipertensão, ou de forma hereditária, herdou, ou de forma adquirida, adquiriu com o estresse da vida. Congênita, nasceu. Hereditária, herdou, tá? E lá você vai ter hipertensão arterial, hipotensão arterial e paciente normotenso. Então a pressão arterial tem essas três variações: hipertensão, que é aumento da pressão arterial; hipotensão, que é diminuição da pressão arterial, que é a pressão baixa; hipertensão, aumento da pressão arterial, pressão alta; hipotensão, diminuição da pressão arterial, pressão baixa. E normotenso é aquele paciente que tem a pressão arterial normal, não está alta e não está baixa. Lembrando que o paciente, para ser hipertenso, pode ser por três fatores: ou de forma congênita, nasceu, ou de forma hereditária, herdou do pai, da mãe, do avô, ou adquirida pelo sedentarismo, tabagismo, obesidade, falta de atividade física, estresse, alimentação inadequada. Isso tudo pode favorecer o aumento da pressão arterial, tá? Mas eu quero que vocês entendam que PA é pressão arterial, tanto sistólica e diastólica. E pressão arterial é a pressão que o sangue promove na parede das artérias, onde o sangue é bombeado para o coração e gera na parede das nossas artérias a pressão sistólica e a pressão diastólica. A sistólica é a pressão máxima, e diastólica é a pressão mínima. A artéria que nós usamos para verificar a pressão arterial é a artéria braquial, tá? Na região da fossa cubital aqui, é a artéria braquial, que é a artéria utilizada para verificação ou para aferir a pressão arterial. Nunca para tirar ou medir, sim para aferir ou verificar a pressão arterial. Então você vai ter lá pressão sistólica máxima e pressão diastólica mínima. E as alterações da pressão são o quê? Hipertensão arterial, aumento da pressão arterial, ou conhecido como pressão alta. Mas você não falar pressão alta. Hipertensão, aumento da pressão arterial. Hipotensão, diminuição da pressão arterial, pressão baixa. Normotenso, pressão arterial normal. Então, verificou a pressão arterial. Geralmente nós falamos 13/8, né? Mas vocês não vão falar 13/8. Vocês vão falar, quer dizer, 13/8, mas vocês não vão anotar 13/8. Vocês vão anotar 130 barra ou x por 80. Ó, nós falamos 13/8, mas lá na anotação de enfermagem, no prontuário, na folha de evolução, de prescrição médica, de sinais vitais, nós vamos escrever 130 barra ou x por 80, mas pronunciamos 13/8, 12/8, 14/8, 10/6, mas nós não vamos escrever assim. Se eu verifiquei a pressão, deu 10/6, 100/60.
100 por 60. 100 é a pressão sistólica máxima. 60 é a pressão diastólica mínima. 130 por 80. O ponteiro do manômetro do aparelho de pressão começou a bater no 130. Marquei aqui, 130. Aí vai começar a bater. E vai parar de bater aonde? No 80. Então vai dar 13 por 8. Vamos escrever 130 por 80. E não vamos esquecer de colocar mmHg no final, que significa milímetro de mercúrio. Tá? É um pouco confuso, mas vocês vão entender. Eu vou fazer vários vídeos. Tá? Então, pressão arterial é o que? A pressão do sangue sobre a parede das artérias bombeada pelo nosso coração, onde gera o que? Pressão sistólica, que é a máxima, pressão diastólica, que é a mínima. Verificou a pressão, a primeira batida que você auscultou é a sistólica, aí vai começar a bater. Quando parar de bater, é a diastólica, que é a mínima. Então você tem que observar no manômetro, no reloginho do aparelho de pressão, onde começou a primeira batida e onde parou de bater. Ah, começou a bater, professor, no 14, no 140, e parou de bater no 80. Então a pressão está 14 por 8. Mas você vai escrever 140 por 80 e não esquecer de colocar mmHg, milímetro de mercúrio. mmHg, milímetro de mercúrio, tá? Se verificou a pressão arterial, a primeira batida corresponde à pressão sistólica máxima, começou no 100 e parou no 60, que corresponde à pressão mínima diastólica, eu vou ter 10 por 6, mas vou escrever 100 por 60 mmHg, milímetro de mercúrio. Tá? 100 por 60, não vou botar por 60, eu vou escrever 100 barra ou x 60 mmHg, milímetro de mercúrio, tá ok? Não esqueça os fatores que podem levar o paciente a desenvolver uma hipertensão, de forma hereditária, de forma congênita, de forma adquirida. Hereditária, porque ele herdou dos pais, da avó, da mãe. Forma congênita, nasceu com hipertensão. Forma adquirida, ele adquiriu com o decorrer da vida. E lá no prontuário médico, você vai ver assim, ó, um gráfico. PA, pressão arterial, FC, frequência cardíaca, FR, frequência respiratória, TAX, temperatura axilar mais usada. Aqui tá, pressão arterial. Ó, dá pra ver? Dá, né? 100 x 60 mmHg, 10 por 6 milímetros de mercúrio. Não pode esquecer o mmHg. 100 barra ou x 60 mmHg. Frequência cardíaca 84 BPM. 84 batimento por minuto. BPM significa batimento por minuto. FR, frequência respiratória, 16 IRPM, incursões respiratórias por minuto. Não pode esquecer de colocar isso aqui, ó, mmHg, milímetro de mercúrio, BPM no batimento por minuto do coração, IRPM, respiração, incursões respiratórias por minuto, temperatura axilar, 36,1 graus Celsius, tá? É dessa forma que você vai descrever no gráfico os sinais vitais. PA, frequência cardíaca, FC, PA, pressão arterial, frequência cardíaca, FC, frequência respiratória, FR, e temperatura axilar, TAX. Fiz aqui de novo para vocês entenderem, ó. mmHg, milímetro de mercúrio. IRPM, incursões respiratórias por minuto. TAX, temperatura axilar. BPM, batimento cardíaco por minuto. BPM, batimento por minuto. BCPM, batimentos cardíacos por minuto. Anotem isso aí para vocês não esquecerem, tá? E só vamos considerar um paciente hipertenso, gente, hipertenso, quando nós verificarmos a pressão dele, né, com ele em repouso e sentado. Eu vou dizer, o senhor é um paciente hipertenso, tá? Ou está gerando um quadro de hipertensão, onde tem que passar pelo médico, o médico vai dar o diagnóstico. Eu só posso dizer que a pressão está alta
se a pressão ficar maior que 13/9, ou seja, maior que 130/80. Aí eu falo uma hipertensão arterial que pode ser leve ou moderada. Quando vai ser hipotensão, pressão baixa? Quando a pressão arterial estiver menor que 100/60, que é 10/6. Verificou a pressão, está 10/6, está normal, mas está 8/6, 8/4, 8/5, 9/5, hipotensão. Toda a pressão arterial, tanto sistólica e diastólica, está abaixo de 100/60, que é 10/6, nós chamamos de hipotensão arterial. Toda a verificação da pressão arterial que você verificou que a sistólica, diastólica está maior que 130/90, ou seja, 13/9, hipertensão. Verificou a pressão arterial está entre 130/90 e 100/60, ou seja, está entre 13/9 e 10/6, ele é um paciente normotenso, pressão arterial normal. Como assim, professor? Valores entre... Quais são os valores que ficam entre 10/6 a 13/9? 10/6, 10/7, 10/8, 10/9. 11/6, 11/7, 11/8, 11/9. 12/6, 12/7, 12/8, 12/9. 13/6, 13/7, 13/8, 13/9. Esses valores de 10/6 a 13/9, ou seja, de 100/60 a 130/90, eu chamo de normotenso, pressão arterial normal. Ficou maior que 130/90, hipertenso. Menor que 100/60, hipotenso. Entre 100/60 a 130/90, normotenso. Não esquece do MMGHE. Bolei aqui. NMHG, milímetro de mercúrio. Isso é só um pouquinho que vocês vão continuar aprendendo comigo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Faça as anotações, o vídeo vai ficar salvo, tá? E eu vou deixar lá no portal atividade para vocês exercitarem mais e mais. E vou tentar fazer mais vídeo hoje. Um beijo, obrigado.